Nossa, quanto tempo eu não venho num parque de diversões. Eu acho que a última vez que eu tive num lugar desses, eu ainda era adolescente. E olhando todos esses brinquedos por aqui, me faz lembrar muitas coisas. Inclusive da matemática. Pode acreditar. E sabe que área da matemática me vem à cabeça? A trigonometria. Trigonometria é uma área da matemática que se preocupa em estudar as relações entre os lados de um triângulo e os seus ângulos. Os triângulos e as suas propriedades são extremamente importantes desde a antiguidade. Através da relação dos lados e ângulos de triângulos semelhantes, grandes pensadores resolveram problemas bastante complexos para sua época. Na Grécia Antiga, então, nós vamos encontrar vários pensadores, vários pesquisadores da época, né? Um deles que me vem à cabeça é o Aristarco de Samos. Foi a primeira pessoa a determinar, por exemplo, a distância da Terra à Lua e a distância da Terra ao Sol. E para isso ele usou relações trigonométricas num triângulo plano e calculou a distância da Terra ao Sol em 8 milhões de quilômetros. Claro, hoje nós sabemos que esse valor está muito errado, mas para aquela época já era um valor fantástico. E então, com esse valor de distância, ele pôde calcular o tamanho do Sol. E ele percebeu que o Sol era muito, muito maior do que a Terra. E claro, ele começou então a imaginar que se o Sol é tão maior do que a Terra, por que é que o Sol gira ao redor da Terra e não a Terra gira ao redor do Sol? E aí foi um passo para ele mesmo propor um modelo heliocêntrico, com o Sol no centro do universo, o que contrariava os modelos gregos do universo que colocavam a Terra no centro. Dá para perceber que os triângulos foram muito importantes para o desenvolvimento da matemática. E a partir desses estudos, os matemáticos desenvolveram o que chamamos hoje de funções trigonométricas. As funções trigonométricas são funções angulares, muito importantes no trabalho com os triângulos e com fenômenos periódicos. Se a gente pegar um triângulo retângulo, vamos perceber que, conhecendo um pouco sobre as relações entre seus ângulos e lados, podemos determinar muitas coisas. E é com isso que as funções trigonométricas trabalham. A função seno trabalha com a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa desse triângulo. A função cosseno a gente descobre calculando a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Já a tangente é determinada pela razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente desse triângulo. Os matemáticos descobriram que, a partir dessas funções, é possível calcular as medidas desconhecidas de um triângulo retângulo, conhecendo somente a medida de um lado e de um ângulo. Agora, como é que se faz para calcular isso? A primeira tabela que se conhece foi produzida por Hiparco. Ele pegou uma circunferência e criou cordas nessa circunferência, que são segmentos de reta que ligam dois pontos dentro dessa circunferência. Pegando uma corda e uma área delimitada por essa corda, ele construiu um triângulo, formando ângulos conhecidos e a distância dessa corda, que também era conhecida. A partir dessas relações de lados e ângulos, ele conseguiu encontrar os valores de seno, cosseno e tangente. Hoje as tabelas não são mais tão utilizadas porque esses valores estão disponíveis nas calculadoras. De qualquer forma, usando a tabela ou a calculadora, a gente é capaz de determinar os valores que nos ajudarão a calcular as medidas desconhecidas do triângulo. A tabela trigonométrica pode nos ajudar, e ajuda, no caso de eu precisar encontrar um dos lados do triângulo, por exemplo. Eu tenho um triângulo que eu tenho um ângulo interno de 15 graus e eu quero calcular um dos seus lados, por exemplo, o cateto oposto.
Sabemos que envolve cateto oposto e hipotenusa conhecida é o seno. E eu vou na tabela e verifico quem é o seno de 15 e uso a definição. Seno de 15 é cateto oposto, x, que eu quero encontrar, dividido pela hipotenusa, 5, que é dado. Seno de 15 pela tabela trigonométrica é 0,26, que é igual a x sobre 5. Fazendo a operação matemática, 0,26 vezes 5 é igual a x. Ou seja, o valor desse cateto é 1,30. Legal, mas para que serve esse cálculo? A trigonometria ela está super presente no estudo astronômico que a gente faz, né, do universo de uma maneira geral. Os astros estão tão longe, que para medir a distância, eu uso várias estratégias, várias técnicas. A primeira estratégia, o primeiro passo, é o fundamental. É ele que vai determinar a qualidade do que vem depois. Okay? E esse primeiro passo é a medida de um ângulo e a utilização de uma lei de seno, cosseno, da trigonometria plana, como a gente aprende na escola muito cedo, não é? A topografia é a arte de representar a Terra, ou seja, nós somos responsáveis por representar a forma e dimensão da Terra. Eu, em campo, vou medindo ângulos e distâncias. Para colocar no papel e representar isso no papel, eu tenho que ter coordenadas. Assim, eu aplico a trigonometria e transformo esse ângulo, essa distância, através do cálculo de seno e cosseno, em uma coordenada. Bons exemplos, né? Sabe por que eu lembrei da trigonometria justo aqui no parque? Por causa do ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico é um artifício matemático que ajuda a quem estuda trigonometria a construir triângulos dentro do ciclo trigonométrico envolvendo diferentes ângulos. Assim, é muito mais fácil você construir uma tabela utilizando desses diferentes ângulos, envolvendo seno, cosseno e a tangente. O ciclo trigonométrico pode ser representado por um círculo de raio 1, orientado no sentido anti-horário. No centro, dois eixos perpendiculares se cruzam, assim como no plano cartesiano que a gente já conhece. Mas aqui, o eixo horizontal é chamado de eixo dos cossenos e o vertical de eixo dos senos. Se a gente olhar para a roda gigante, a gente vai perceber que ela é um ótimo exemplo para entender o ciclo trigonométrico. Sobre a imagem da roda, podemos representar o círculo e os eixos dos cossenos e dos senos. E cada região entre os dois eixos representa um quadrante. Se o ângulo a ser estudado está entre 0 e 90 graus, o trabalho está sendo feito no primeiro quadrante. Se o ângulo estiver entre 90 e 180, o trabalho está sendo feito no segundo quadrante. Se o ângulo estiver entre 180 e 270, o trabalho está sendo feito no terceiro quadrante. E por último, se o ângulo que eu estou trabalhando está entre 270 e 360, isso implica que eu estou trabalhando no quarto quadrante. Legal, né? Mas se a gente imaginar que uma das cadeiras da roda gigante é um ponto do gráfico, podemos descobrir relações importantes. Agora tá alto. Levando em conta que a cadeira é o ponto P e o ponto 0 é o local onde os eixos se encontram, a gente consegue imaginar um triângulo retângulo marcando como ponto P' o reflexo do ponto P no eixo dos cossenos. Então, aqui a gente tem um triângulo retângulo formado pelos pontos 0, P e P'. E com esse triângulo retângulo, já podemos descobrir os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos, aplicando as fórmulas de cada função trigonométrica. Como estamos trabalhando com o triângulo retângulo OP, P', vale aqui o teorema de Pitágoras. Se P', no nosso caso, é o seno do ângulo, e OP' é o cosseno do ângulo, e OP
vale 1, pelo teorema de Pitágoras, chegaremos que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Os ângulos de 30, 45 e 60 graus são os mais utilizados nos estudos dos triângulos retângulos. Por isso, eles são chamados de ângulos notáveis. Esses ângulos são chamados de notáveis por conta da facilidade de verificá-los dentro de figuras geométricas já conhecidas, como o triângulo equilátero e o quadrado. Bom, agora que a gente já sabe um pouco de trigonometria, eu vou indo porque a pessoa que eu estava esperando acabou de chegar. E aí, pessoal, tô bonitão? Me desejo boa sorte, hein? Valeu, tchau! E aí, querida? Bem? Tudo Como é que bem? você tá? Tô ótimo, graças a Deus. Então tá bom. Olha o que eu trouxe pra você. Ah, isso é pra mim? É, um presentinho. Ai, que lindo. Eu espero que você Tá sendo goste. merecedora, sim? Ah, claro, você merece muito mais. Ah.